Isso é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o piti do Janones, meu amigo. O Janones está visitando Cuba. Olha só que coisa. Aí ele está fazendo aquela visita toda socialista, dizendo da glória da revolução, que como Cuba fez o impossível se tornar possível e não sei o que lá e coisa e tal. Mas aí ele foi num bar, meu amigo, e tentou pagar com cartão e não tem cartão em Cuba, eles não aceitam cartão em Cuba, porque sabe como é que é, né? Capitalismo malvadão, essas coisas. Ele teve que ir no hotel pegar o dinheiro para pagar e ficou todo chateado, chamou de merda de país e não sei o que lá. Diz o pessoal aqui, deu um piti, falou que que merda de país, merda de país, porcaria de cidade. Ele disse no restaurante lá porque não aceitaram o cartão dele para pagar as coisas ali, né? Certamente porque ele queria pagar com cartão para pendurar a despesa na despesa da Câmara, entendeu? Aí não teve que pagar com dinheiro, né? Chateado pra caralho. Mas o pior, o mais engraçado da coisa é que ele foi lá, tá aqui no Instagram, ele falando contra a escala 6x1, do que não sei o que lá, porque a escala 6x1 é um absurdo, que eu estou aqui em Cuba para lutar contra a escala 6x1. Ô Janones, quanto é que é a escala de trabalho em Cuba, hein? Você já procurou saber? Adivinha? É 6x1, é igualzinho no Brasil. Aliás, é pior que no Brasil. Você trabalha mais em Cuba do que no Brasil em termos de carga horária semanal. Vamos entender esse caso aqui, porque é muito patético esse negócio do Janones, cara. Essa notícia foi sugerida por os pinguins da Amazônia, Max Ray e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha só os vídeos como é que estão na página do Janones aqui no Instagram. Olha só. Pessoal, me chamaram de comunista e mandaram eu ir para Cuba. E eu vim para Cuba, estou aqui em Havana, na Praça da Revolução, esse altar sagrado daqueles que lutam, para mostrar um pouquinho mais para vocês sobre o país de Che, de Fidel, o país onde o impossível se fez possível. Acompanhe nossas próximas postagens. Tamo junto. Pessoal, ou seja, não todo feliz, não, me chamaram, mandaram para ir para Cuba, eu vou para Cuba, tá vendo, para mostrar que o impossível que se fez possível e não sei o que é lá. Aí ele gravou outra imagem aqui, outra mensagem aqui no dia 1º de maio, que ele estava lá em Cuba, né? Trabalhar de segunda a sábado igual um condenado. No domingo descansa, mas descansa só um pouquinho, porque na segunda você tem que voltar a trabalhar igual um condenado. Sabe o nome disso? Escala 6x1. Eu estou aqui em Havana, Cuba, acabei de participar aqui na Praça da Revolução do evento do 1º de maio, que é um dos maiores do mundo, e eu vim aqui viver essa experiência, buscar conhecimento, mas principalmente me inspirar. Me inspirar porque esse ano de 2025 nós teremos no Brasil uma das maiores lutas das últimas décadas em prol do trabalhador brasileiro. Para acabar com essa tal de escala 6x1, ele foi para Cuba para se inspirar contra a escala 6x1, né? Mas como é que será a escala em Cuba? Cuba e os trabalhadores e seus direitos, né? Tá aqui, ó. Página do Partido Comunista Brasileiro, o pessoal que apoia Cuba. Eu não estou pegando outra fonte, porque aqui eu posso dizer para vocês que é do pessoal vermelho mesmo, né? E aí você vem aqui, eles explicam a coisa e tal, aqui, ó. É garantida a jornada máxima de 8 horas diárias, igual no Brasil, também tem a jornada máxima de 8 horas diárias, muito embora, eu falo para vocês, eu acho um absurdo isso daqui, tá? Porque eu acho que a pessoa negocia o quanto ela quiser de jornada, se quiser trabalhar mais do que 8 horas, qual que é o problema, né? Você pode ganhar mais, de repente, você negocia com o seu patrão, que for melhor para você, mas enfim. Tá aqui, ó, garantida a jornada máxima de 8 horas diárias. O descanso semanal. Um descanso semanal. Como é que chama essa jornada em que você tem um descanso semanal? Exatamente a 6x1. Lá em Cuba é igual no Brasil, é 6x1. O Janones foi para Cuba para se inspirar contra a jornada 6x1, caiu num país que a jornada é 6x1, né? E diga-se de passagem, os países comunistas eram muito pior do que isso, tá? Na União Soviética a jornada era muito maior do que isso, porque o pessoal falava que os trabalhadores tinham que ajudar, porque agora nós temos um governo dos trabalhadores, então tem que ajudar, trabalha mais aí para ajudar o nosso governo. É assim que funcionava na União Soviética, e se não trabalhar, você ia pro paredão, né? Mas é muito engraçado ele elogiar a Cuba aqui no negócio, falar bem de Cuba, não sei o que lá, e camisa do Che Guevara, lógico, como todo sócio e coisa e tal. Mas aí deu piti num restaurante lá, ó. Aqui, ó. Em Cuba, Janones dá piti por conta em bar, né? Em Cuba, participar das comemorações do Dia do Trabalho e falar mentira sobre escala 6x1, o Janones se irritou com uma conta num bar da cidade de Havana, aqui, ó. O deputado Janones deu piti numa cidade de Havana. Na hora de pagar a conta no cardápio do restaurante, o prato custa 30 mil pesos cubanos, né? Era um corte tomahawk, que é um corte mais nobre de carne que tem por lá, né?
Ou seja, pediu coisa rica, não, já não tem dinheiro pra caralho, né? Pode pedir isso, não tem problema nenhum, não. Na cotação oficial, esse valor passaria dos 7 mil reais. Porque, lembra, lá em Cuba tem aquela parada de dólar controlado, né? Aqui no Brasil, felizmente, não temos mais isso. A gente já teve isso aqui no Brasil. Houve uma época aqui no Brasil que tinha o valor oficial da cotação e o valor do paralelo, que é muito diferente, né? Na cotação oficial, esse valor passaria de 7 mil reais. Por quê? Porque para transferir o dólar para o real, o peso cubano para dólar, né? O peso cubano vale mais. Então, ou seja, valeria 7 mil reais no final das contas isso daqui. Mas na cotação paralela, em que o peso cubano vale muito menos, é só 120 dólares, 650 reais. Não, ainda é um prato caro, 650 reais por um prato desse filé tomahawk, coisa e tal, né? É uma coisa caro, né? 650 reais. 120 dólares isso daqui, né? Aí mostra os dois absurdos. Primeiro, por que ele ficou chateado? Aqui, ó, primeiro que tinha o valor da cotação, que tinha que pagar 7 mil reais, porque seria pela cotação oficial. Não, como assim? Essa cotação oficial é um absurdo. Pois é, né, Janones? Coisa de comunista, né? Todos os países comunistas têm isso de cotação oficial do dólar. O Brasil já teve, felizmente não tem mais. A Argentina tinha até outro dia. O Milei acabou de acabar com cotação oficial do dólar. Sabe onde é que tem ainda? Na Rússia, tem em Cuba, tem na China, tem na Coreia do Norte. Todos os países comunistas têm cotação oficial do dólar. Por que isso? Porque o governo quer botar uma cotação melhor para ele poder comprar dólar mais barato, mas para a população que se foda. Ninguém consegue comprar o dólar naquela cotação, só o governo que compra. Aí na população, a cotação do dólar é totalmente diferente. O dólar vale muito mais. A moeda local vale muito menos do que o dólar na cotação não oficial. É o chamado... Era chamado aqui no Brasil de dólar paralelo, lá na Argentina era chamado de dólar blue. Em tudo quanto é lugar tem um nome diferente, mas é basicamente isso. É a cotação popular do dólar. Se você quiser realmente comprar o dólar, é um outro preço, né? Então os 30 mil pesos cubanos, o peso cubano, na cotação deles lá, vale muito mais. Então batia 7 mil reais. Mas na prática, 120 dólares você paga. Ou seja, está experimentando as maravilhas do comunismo, Janones. Está experimentando aí como que é maravilhoso o comunismo, né? Irritado com a situação, Janones começou a gritar xingamentos como merda de país e porcaria de cidade. Caraca, o Janones não tem controle emocional pra ser político. Cara, o cara fala muita merda. Não, eu até admiro isso nele, cara. Eu acho bom as pessoas que são autênticas, que falam merda, né? Por exemplo, na reunião com os empregados dele lá no gabinete, né, cobrando a rachadinha. Ele, não, que tem que dar rachadinha mesmo, que vocês participaram e não sei o que lá, e tem que pagar mesmo. E ele xingando a ex-mulher dele também, né? O cara é autêntico, tem que dar isso pra ele. O cara é autêntico, realmente fala merda mesmo, né? Só que o problema é esse, fica ridículo esse tipo de coisa, né? Ele foi lá em Cuba pra elogiar Cuba, pra dizer, não, porque Cuba é uma maravilha, que me mandaram ir pra Cuba, e eu fui pra Cuba mesmo, e não sei que lá o que, e vou para Cuba lutar contra a jornada 6x1. Qualquer jornada em Cuba, a jornada 6x1. E pior do que isso. Aqui, ó. A gente pode ver nesse outro jornal aqui também, aqui, ó. Jornada de trabalho em todos os países do G7 é inferior à do Brasil. Aqui, ó. De novo, site vermelho, dos comunistas. Tô pegando na fonte, para ninguém poder dizer que eu tô pegando fonte que critica Cuba. Não, né? Como é que é a jornada de trabalho nos vários países do mundo, né? Aqui, ó. Cuba, 41 horas por semana na média. Porque, veja, é aquilo que eu falo, aqui no Brasil, o máximo, a jornada de trabalho máxima é 44 horas por semana, né? Você trabalhar 40 horas 5 dias por semana, 8 vezes 5, 40, mais o meio expediente no sábado, 44 é o máximo de horas trabalhadas por semana no Brasil. E também em Cuba, como a gente viu aqui, ó, Cuba também garante essa restrição máxima de 8 horas diárias e coisa e tal. E eu não sei se tem restrição de 44 horas por semana. Eu acho que não tem não, tá? Eu acho que em Cuba você pode trabalhar 48 horas por semana. Porque são 8 horas por dia. Aqui não está falando que tem restrição semanal. Então é sinal de que são 8 horas por semana até 5 dias, até 6 dias por semana, 48 horas por semana a jornada lá em Cuba, né? Então, mas você tem a jornada máxima e você pode ter jornadas menores. Aqui no Brasil, muita gente trabalha 5 por 2. Muita gente trabalha os 5 dias da semana e folga no sábado e no domingo. Então, assim, a jornada máxima, né, não é a jornada aqui de todo mundo.
A média da jornada, na média, quanto que as pessoas trabalham? Em Cuba, 41 horas por semana é a jornada média em Cuba. No Brasil é 39 aqui, ó. É menos que 40, ou seja, a maior parte, na média, já se trabalha no Brasil 5x2, já se trabalha só 5 dias por semana na média. E o que você vê é que tipicamente nos países com mais liberdade econômica, as pessoas trabalham menos. E por que as pessoas trabalham menos em países com mais liberdade econômica? Exatamente porque você consegue ganhar dinheiro sem trabalhar tanto. Por que que no Brasil, se fizerem esse negócio de botar jornada menor e coisa e tal, vai acabar o pessoal fazendo bico e coisa e tal? Por quê? Porque o pessoal ganha pouco. Então no Brasil a pessoa, se ela tiver folga, se ela tiver 3 dias de folga por semana, o que que ela vai fazer? Ela vai procurar outro emprego, para tentar ganhar mais, para poder conseguir ter um dinheiro, ter uma vida confortável. Nos países livres, em que você deixa o empregado negociar com o patrão livremente quanto é que vai ser o salário dele, quanto que ele vai trabalhar, em que hora que ele vai trabalhar, se ele vai ter que trabalhar mais ou trabalhar menos. O patrão pediu para você trabalhar 40 horas por dia, você fala, não, não quero, pronto, não vou trabalhar. 40 horas por dia nem dá, né? Falou para você trabalhar 18 horas por dia, não, não quero, pronto, beleza, não tem problema nenhum, você não vai trabalhar num lugar que você não goste, né? Você podendo trabalhar, podendo negociar, você consegue chegar num valor muito mais fácil. E aí o que que acontece? As pessoas em países de economia livre acabam trabalhando menos, porque elas ganham bem. É o que eu falo para vocês, é o grande mal da CLT. O pessoal brasileiro burro não percebe que tem um monte de regra do governo, acaba sendo eles, o trabalhador, que acaba pagando por essas regras todas, com um salário mais baixo. Aqui no Brasil, todos os salários são baixíssimos e todos os preços são caríssimos. Por quê? Porque você tem esse intermediário no meio do caminho, que é o governo criando um monte de regra que só atrapalha todo mundo e piora a situação. Ah, as pessoas deveriam trabalhar menos e ganhar mais? Eu concordo. Qual que é a melhor maneira para fazer isso? Acabar com a CLT, acabar com a justiça do trabalho, como são nos países livres. As pessoas acabam trabalhando menos e ganhando mais no final das contas. Ao contrário, o Janones, que é o modelo cubano, que Cuba faz as regras e manda e coisa e tal, e proíbe de contratar e todo mundo tem direito a um monte de coisa e você acaba trabalhando mais do que no Brasil, no final das contas é isso daqui. Tem jornada 6x1 lá em Cuba. A jornada lá em Cuba tipicamente é 6x1, mais do que no Brasil. Então é muito engraçado isso aqui. Trabalhar de segunda a sábado igual um condenado. No domingo descansa, mas descansa só um pouquinho. Isso que você está descrevendo, Janones, é como o pessoal trabalha em Cuba, que você foi todo feliz com a foto de Che Guevara aqui, não sei o que lá. Se fudeu. E na hora da economia ainda deu piti do restaurante, porque não sei o que lá, não houve qualquer tipo de discussão e não sei o que, só chamou de merda de país e porcaria de cidade. Pô, pelo menos o Janones é autêntico.